Sobre o livre-arbítrio, né? Que é algo que você falou que tinha algo interessante para contar pra gente. O que você acha, né? Porque eu acho que o livre-arbítrio, ele é uma grande questão. E eu acho que ele... Isso é uma coisa que talvez em vários lugares eles não cheguem no mesmo ponto, né? Eles quem? As filosofias? Ou espiritualidades? Interessante. Tem muitas opiniões distintas sobre livre-arbítrio, né? Destino, não destino, escolha, enfim. É muito importante. Realidades paralelas. Boa. A Kabbalah fala que sim, existem realidades paralelas, existem universos paralelos, a sua vida é um filme, mas existem outros filmes que poderiam ser a sua vida também. Depende de como você está usando o seu livre-arbítrio, tá? Existem universos paralelos, sim. Então, a gente podia estar aqui agora em São Paulo, ou a gente podia estar, por exemplo, não sei, no Vietnã fazendo a mesma coisa, ou em Paris fazendo a mesma coisa. Poderíamos ser milionárias fazendo isso em Paris, ou poderíamos estar, não sei, talvez um pouco mais... E aí você pode saltar, tem um bungee jump pra ir pra essa realidade. Gata, como é que faz? Então, na verdade, tudo é uma ilusão, né? Vamos lá, você quer ser hardcore aqui nessa Eu quero, então, eu quero lá. tudo. Tudo é uma ilusão, tá? Sim. O mundo físico é uma ilusão. Porque tudo é átomo, tudo é energia, né? Isso aqui é uma projeção, é que nem a Matrix, é uma projeção, tá? É uma projeção de energia, uma projeção de consciência. Tá? Então, o mundo físico, a Kabbalah explica que é só 1% da realidade. O mundo físico é um reflexo do mundo espiritual, que é 99% da realidade, onde tudo é energia. O físico existe sim, mas ele é um reflexo do espiritual. Tá? O físico é um reflexo do espiritual. Então, quando a sua consciência é muito forte, por isso que a gente... Não eu, né? Assim, gente, eu não sou nada sozinha, tá? É importante falar isso. Eu não sou nada sozinha, eu só estou aqui, só faço meu trabalho porque eu estou ligada com os meus professores, eu estou ligada com a linhagem dos cabalistas, e a filosofia... A Kabbalah é uma tecnologia, né? A tecnologia da Kabbalah, ela existe e ela precisa que você esteja ligado com a linhagem dos cabalistas, tá? Uma pessoa sozinha não dá, e não dá para estudar a Kabbalah sozinha, tá? Precisa do professor. É um sistema que precisa você sempre ter um professor. Meus professores têm professores, eu tenho professor, todo mundo tem professor, porque também a sabedoria passa... tudo é energia, né? Então, a voz, quando você passa a sabedoria pela voz, é como se estivesse passando a sua alma para o aluno. Então, é necessário e crucial que você tenha um professor. E a gente se liga muito com os cabalistas que vieram antes de nós. Por exemplo, Jesus era um cabalista, tá? Não sei se vocês sabiam disso, também não estou sendo polêmica aqui agora. Jesus era um cabalista. Jesus estudava Kabbalah, ensinava Kabbalah. Jesus era judeu, né? Como você sabe. E o ensinamento dele, tipo, ama o próximo como a si mesmo, é o que está escrito no Zohar. Esse é a grande, né? A grande... como é que fala isso? Às vezes eu não sei falar mais português. É um objetivo maior, né? É a gente chegar nesse lugar, o meu próximo como a si mesmo, que era algo que Jesus falava. Isso é Zohar, isso é o nosso estudo. Mas eu me perdi totalmente. Qual foi a sua pergunta? Do livre-arbítrio, né? Tá. Então, por isso que a astrologia é muito importante para você se conhecer, tá? A gente não tem controle sobre o que acontece sobre nós, mas a gente tem controle sobre como a gente responde sobre aquilo. Aí entra o livre-arbítrio. Tá? Sim. Só que assim, a gente é condicionado a agir pelo ego. Tá? E aí eu acho que o livre-arbítrio... Vê se eu tô errada, mas o que eu penso que... E aí, quando você tá nessa situação, você tem a opção dual de agir pelo ego ou agir pela consciência. E aí que mora o seu livre-arbítrio. Exatamente. Agir no inconsciente, no fácil, no que o seu inconsciente te traz como solução. Ou você tá dizendo inconsciente, você usa inconsciente como ego? Inconsciente no sentido daquilo que já está pré-programado, né? Nesse programa que a gente é tecnológico, está pré-programado, você nem pensa, né? Você está ali no inconsciente, no automático. Exato. E aí, quando você começa a descobrir que você tem poder sobre essa programação, você põe o pé para trás e fala, pera, eu vou observar onde eu tô, quais são meus programas. Exato. E o que a minha consciência diz. Aí você tem a dualidade do livre-arbítrio, né? Exatamente, exatamente. O livre-arbítrio vem onde você pode tomar uma decisão, né? Não é sobre as coisas que acontecem com você, mas é sobre como você se comporta perante aquilo. É na decisão de como se comportar perante aquilo. Então, na verdade, olha que interessante, a Kabbalah fala que nem existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio de você escolher o ego ou escolher a tua alma. O único livre-arbítrio que existe é você escolher a alma, porque o ego é automático. Ai, que interessante, que lindo isso. E aí o mapa, ele te explica onde estão essas forças em você. Entendeu? O que te puxa, como o teu ego te puxa. Porque a gente acredita em vidas passadas, na Kabbalah, né? Então você já tem um histórico, que é tipo, é o que você já conhece, então já é familiar para você, já é o natural para você, você já tem certos medos, você já tem certas formas de se comportar, porque já criou ali, né? Programas um caminho. através de experiências. Exato.
Então, no mapa a gente identifica isso. Qual que é a probabilidade de você agir dessa forma? Como é que o ego te puxa, né? Aonde o ego te puxa, aonde o ego te limita, porque o ego é sempre limitante. Então, a gente consegue identificar essas influências no mapa. Então, o trabalho do astrólogo cabalístico é mostrar para a pessoa onde estão exatamente essas duas forças. Onde está o potencial dela, como ela pode despertar as energias positivas que ela tem de potencial, e onde está o ego dela. Entendeu? Sim, os desafios. Os desafios, onde ela tem padrões, onde ela age com padrões limitantes. A gente identifica isso. E aí, ela vai usar essas informações para, quando acontecer alguma coisa, ela poder tomar uma decisão proativa vinda da alma e não vindo do ego. Desta forma, ela vai criando a realidade dela. Tá? E a forma da gente sair da Matrix, a gente criar a nossa própria realidade. Estamos aqui para criar a nossa própria realidade. Só que não é tão fácil, tá? E a partir do desejo da alma e não do desejo do ego. Exato. Né? Exato, mas é muito tricky, tá? Porque o que acontece? O ego, ele investe 90% da força dele em se esconder, tá? É por isso que é muito difícil. Porque a gente sempre tem desculpa. Tá? E cada pessoa tem um tipo de ego diferente, não é um óbvio. Eu sempre dou esse exemplo, não sei quem me escuta aqui, eu sempre dou esse exemplo. Não é tipo assim, não vou emprestar a minha caneca pra você, tá? Isso é óbvio, tá? Isso é óbvio. Não é nem isso, às vezes você tem que fazer isso. Então, assim, o ego não é óbvio, tá? E não é óbvio. E a gente chama o ego de oponente, né? Que é aquilo que quer te limitar, que é aquilo que quer pôr medo em você, que é aquilo que é o ego que não quer que você faça o que você tem que fazer. E é o jogo dele, a gente tá aqui jogando esse jogo. Ele tá sempre puxando a gente tem sempre que identificá-lo pra poder superá-lo. Tá? E dessa forma a gente sai da Matrix. Dessa forma a gente cria cria milagres, literalmente. E por isso, assim, que eu sou uma alucinada pela meditação. Porque eu acho que a meditação é o que te permite ter essa consciência. Sim. O meditar, o silenciar e o observar é quando você olha e fala assim, tá, isso é minha mente que tá me contando essa historinha, isso é a emoção que eu tô sentindo a partir do que a minha mente diz ou do que a situação tá me gerando, e eu sou a pessoa que tô observando. O eu, né, a consciência, a alma, a luz, o eu superior, o nome que a gente quiser dar pra nossa alma, ela observa. Então, se ela observa, eu não posso ser a minha mente, eu não posso ser a minha emoção. E aí, nesse momento, eu consigo discernir, né? Eu consigo ter um distanciamento, porque o que acontece, eu tive muita crise de ansiedade, tive depressão, eu acho que, honestamente, todo mundo que entrou no mundo espiritual foi pro buraco em algum momento pra poder sair. E a gente trabalha com isso porque a gente encontrou um caminho e a gente quer falar para as pessoas, ei, tem lugar, tem salvação, tem uma maneira de sair desse buraco. E se chama autoconhecimento, autoobservação. E para mim, o que me pegava, até tava falando na outra entrevista, cara, eu me olhava no espelho e eu falava, tem uma pessoa falando, um pedaço de mim que fala A, e sobre o mesmo tema tem um pedaço de mim que fala B, eu tô enlouquecida, o que é verdade? Acho que nada é verdade hoje em dia, assim, né? São partes a serem observadas nossas de um lugar distante para que você possa ter uma atitude da sua alma. Então, quando a gente se distancia do que a gente pensa e do que a gente sente, a gente entende que tem um lugar amoroso dentro da gente, em paz, que tá observando tudo isso. Mas a gente só consegue chegar nesse lugar quando a gente silencia. E quando a gente tem o conhecimento de que a gente não é o nosso pensamento e a nossa emoção. Né? Então eu acho que é isso que eu acho legal, que cada um tem uma experiência, mas quando a gente encontra esse lugar interno, né, de paz, a gente fala, tá, seja pela cabala, seja pela astrologia, seja pelos registros akáshicos, que foi a maneira que eu encontrei isso, a gente vai encontrando esse lugar de começar a ter poder e autonomia, porque eu acho que isso de sair da Matrix é sair desse lugar inconsciente de repetição de padrão, de que toda a sociedade faz e todo mundo diz que é o correto, e você ter autonomia de falar, pera, tá, isso é o correto, isso é o que dizem ser o correto, isso é o que a minha alma diz e é o potencial que eu tenho pra fazer e pra realizar. E aí eu me empodero e eu saio desse sistema, né? Esse lugar de sair da Matrix pra mim é muito esse lugar de me empoderar na minha própria força de criar a minha própria realidade a partir do que a minha alma deseja.